Shalom para você que me assiste através desse vídeo. Que Deus abençoe, o Deus de Israel, a sua vida, aonde você esteja, como você se encontra. Ele pode mudar a sua sorte. Só Ele pode mudar a sua sorte. Queria trazer uma mensagem para você, uma reflexão. Nós fomos adaptados e influenciados a sempre fazer por troca. O ser humano, a sociedade, seja do Ocidente, do Oriente, todo ser humano, ele ajuda em favor de troca, né? Nós temos é inerente do homem a barganha, é inerente do homem o lucro, o retorno, né? Ninguém faz nada sem pensar no retorno, né? Quem planta pensa no retorno do que plantou, o que investe em alguma renda, em alguma propriedade, sempre pensa no retorno. É um investimento no filho, um investimento numa esposa, investir um namoro, um noivado, um casamento, sempre a pessoa está esperando algo em troca. O ser humano, infelizmente, o ser humano caído o DNA de Adão, ele tem isso enrustido, apregnado de forma muito profunda essa questão da troca. E muitas vezes nós transferimos para a nossa vida espiritual essa barganha. Nós servimos muitas vezes a Deus por barganha, né? Esperando que Ele nos abençoe, esperando que Ele faça algo por nós, achando que Ele precisa da gente, como se a gente tivesse algum valor. Podemos ter valor diante das pessoas, mas diante de Deus, numa forma grossa dessa expressão, eu sei que Deus nos vê com valor, mas tirando essa parte do amor que Deus tem por nós, do valor que Ele nos dá, tirando essa parte, nós sabemos que não temos valor nenhum. Mas a gente se porta assim com Deus, como se Deus precisasse, como se Deus tivesse alguma coisa lucrativa em nos abençoar, como se Ele tivesse um retorno. Deus não tem isso na sua essência. Nunca pense que Deus, quando faz algo por a gente, é esperando retorno, né? Troca. Deus ele é altruísta, é o contrário de egoísmo. Deus ele é um Deus que tem um amor ágape, significa que por mais que você faça para merecer, Ele continua te amando, e por mais que você não faça para merecer, você seja a pessoa mais vil e desprezível desse mundo, Ele te ama da mesma forma. Seja você bom ou mal, Ele te ama, seja você justo ou injusto, seja você bonito ou feio. Deus, a essência de Deus não é como do homem. Deus, ele ama sem interesse. Saiba disso, né? Por mais que a sua razão e o diabo digam o contrário, Deus ama sem interesse. Deus não tem egoísmo, Deus não tem falsidade, Ele é santo. E nós, seres humanos, nós temos isso, é inerente do homem, a ajudar quem pode dar alguma coisa em troca. Será que nós já paramos para pensar nisso? O caráter da pessoa se conhece pelas atitudes. Você conhece alguém, Jesus disse que para conhecer alguém de fato, você deve conhecer os frutos. Fruto significa as ações, atitudes. E o caráter, ele é revelado nas mínimas coisas. E eu pergunto para você que está me assistindo, faça essa reflexão com seriedade. Você ajudaria alguém que não pode te dar nada em troca? Você ajudaria alguém que não tem nada para te oferecer? Isso revela o caráter das pessoas, porque normalmente nós ajudamos as pessoas que têm patrimônio, que têm muitas vezes recurso, né? Nós muitas vezes ajudamos aquele que tem um bom emprego, aquele que muitas vezes está fazendo faculdade, aquele que é filho de alguém bem conhecido, né? Que tem dinheiro, porque a gente sempre ajuda com aquela esperança de que lá na frente, quando ele melhorar, quando ele conquistar alguma posição, ele vai me honrar, ele vai devolver esse investimento que eu estou fazendo nele. Nós fazemos assim, por mais que você diga, não faço assim, inconscientemente, nós sempre, por isso que vem a decepção. Porque se de fato fizéssemos por amor, um amor não fingido,
Por mais que a pessoa decepcionasse ou não, você não ia sentir nada, porque você não fez por ele, e você não fez esperando nada, você não fez com expectativa, você não fez nada. Nós temos a mania de fazer esperando. Jesus fez sem esperar, você vê. O que é que Jesus fez por nós? A gente não tinha valor nenhum, a gente só tem para ele, porque logicamente, visivelmente, nós não temos valor nenhum. Jesus veio morrer por quem? Por ricos? Por pessoas que têm alguma coisa para dar ele em troca? Porque tem gente que tem essa ignorância de pensar que Jesus morreu porque a gente tinha alguma coisa para oferecer. A Bíblia diz que quando Jesus morreu por a gente, não foi por pessoas boas, foi por pessoas más. E Jesus morreu, porque é muito fácil morrer por alguém que faz, por uma pessoa boa, mas Jesus morreu por um monte de gente ruim. Jesus morreu estando nós em pecado. A gente não estava em santidade. Jesus não veio para um povo sadio. Tanto que ele disse que ele é o médico, ele veio para os doentes. Jesus, ele deu a vida para um monte de pecador, por um monte de pessoas que não tem nada para oferecer para ele. Que além de pecar no Éden, ele ainda vai dar a vida. Quem é que faz isso? Dá a vida por alguém que deu prejuízo. Que pecou no Éden, deu prejuízo e ele vai dar a vida por essas pessoas. Essa é a lição que Jesus deu. Nós muitas vezes pregamos que Jesus é o exemplo, mas nós estamos longe desse exemplo. Como nós somos hipócritas e pedimos perdão a Deus por isso, porque nós somos chamados de cristãos, fragmento de Cristo, um pedacinho de Cristo, e nós muitas vezes estamos longe de viver o que Jesus viveu. Falamos dele, mas não vivemos o que ele viveu. Pregamos sobre ele, mas não somos como ele é. Falamos da sua palavra, mas negamos ela nas nossas atitudes. Cheio de engano, de mentira e fingindo ser o que não é e achando que é, e lá no céu Deus não vê que é. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque Jesus deu um maior exemplo. Jesus morreu por uma humanidade que não tinha nada para lhe oferecer. E Jesus mesmo assim deu a vida, porque Jesus sabe o valor da vida. Sabe o valor da vida. Jesus sabe o valor da vida. Não importa se essa vida não tem nada para oferecer, é uma vida. E vida, só o fato de ter, por si só, já é importante. E Jesus morreu, mesmo sabendo que iriam traí-lo depois, que iriam blasfemar, que como muitos fazem aí, criticar, julgar. E Jesus morreu por nós. E nós precisamos viver isso. Nós temos a mania de ajudar quem tem. Quem pode dar em troca. Vamos ajudar fulano porque ele trabalha, tem um bom emprego, ele tem patrimônio. Se eu emprestar para ele, ele vai devolver porque ele tem patrimônio. Mas quando o cara não tem nada para oferecer, a gente muitas vezes não quer ajudar. E muitas vezes a gente não quer se dispor. Precisamos aprender, irmãos, a amar de verdade. A igreja precisa aprender a amar de verdade. Temos muitos julgadores, muitos que apontam, e nós estamos longe, por isso que não acontece mais milagre nas igrejas. Acontece vez ou outra, assim, um milagre fraco, mas nada miraculoso, extraordinário, porque falta amor. Nós pregamos muita santidade, pregamos muita cobrança, piadinha direta no púlpito, fica apontando, julgando os outros, se colocando como se fosse santo, como se o que o irmão está passando você tirava de letra, né? Mas depois quando passa é o que mais xinga e murmura e peca. Então, nós precisamos realmente amar. A igreja não tem amado. E nós, líderes, precisamos amar. E nós temos a facilidade de quando a pessoa não tem nada para oferecer, não tem nada para dar em troca, e a gente não quer ajudar. E quando ajuda, dá coisa de segunda mão, coisa que não serve, coisa que já está velho, envelhecido e vai dar. Vamos aprender a ajudar com qualidade. Não tem nada pior do que você ajudar esperando algo em troca. E não tem nada pior do que você ajudar reclamando. Não ajude ninguém reclamando. Se for para ajudar murmurando, reclamando, com cara feia, fazendo com má vontade, não ajude. Faça com qualidade. Que Deus abençoe você.